Bom, então hoje eu vou estar começando uma série ali de videoaulas ali sobre a parte de controle digital, tá? Sistemas de controle discretos. Antes eu abordei ali bastante coisa sobre os sistemas de controle contínuo, né? Então agora a gente vai estar vendo a parte ali de controle digital, né? Porque o tratamento matemático ele é diferente, né, dos sistemas contínuos. Então, começando com uma introdução, tá? Os sistemas discretos, né, os sistemas digitais, então eles vão estar processando informações, obviamente, digitais, né? E os elementos agora, em vez dos controladores e compensadores contínuos que a gente tinha antes no controle analógico, agora a gente vai ter computadores e microcontroladores, né, que vão estar lidando com essas informações digitais, tá? Onde a gente vai ter um algoritmo, tá, que vai implementar uma determinada função de transferência, como um controlador e um compensador, tá, nesses caras aqui. E uma questão importante, tá, nos sistemas de controle digital, tá, isso também vale para os analógicos, mas no caso dos digitais aqui, o correto funcionamento do sistema como um todo ele não depende só do algoritmo de controle que tu implementou, tá? Mas ele depende também da precisão e da rapidez do sensor, tá? De conseguir acompanhar a taxa de variação da tua variável de controle, né? De saída, né? Tu tem que ser um sensor rápido e com uma boa precisão. E dos conversores AD e DA também, né? Que a gente vai estar utilizando para estar condicionando esses sinais aqui para os computadores trabalharem, né? E também do atuador, né, que vai estar atuando sobre a planta, né, que pode ser o teu motor, uma resistência, enfim, né, o atuador tem que ser também bom. Então, isso tudo aqui, né, não depende só do algoritmo, depende também desses caras aqui para ter um correto funcionamento do sistema, né. A estabilidade relativa e absoluta, tá, uma grande diferença, tá, para os sistemas contínuos que a gente tinha visto antes é que agora a estabilidade relativa, né, e absoluta ela depende também do período de amostragem que a gente vai utilizar nos sistemas digitais, tá? Bom, aqui rapidamente algumas vantagens, tá, dos controladores digitais. Eu posso citar aqui a maior flexibilidade na alteração dos parâmetros do sistema, né? Ou seja, em vez de eu ter que ir lá e trocar componentes de hardware, né? Ou trocar o controlador analógico, né? Por exemplo, eu faço uma simples alteração de algoritmo, né? E eu posso reconfigurar, né? Ou transformar o meu controlador uh, fazendo essas simples alterações, né, eu posso implementar várias funções de transferência num único hardware, né, através de um algoritmo. Ao contrário de um sistema contínuo, de onde eu tenho que trocar componentes, modificar o hardware, né, então essa é uma vantagem forte aqui, né, dos sistemas de controles digitais. A maior imunidade ao ruído também, né, nos sistemas digitais aqui. E um único controlador digital ele poderá implementar a função de um ou até mais controladores ou compensadores analógicos, né? Isso vai depender da capacidade também do teu controlador, né? Do teu microcontrolador digital, né? Enfim, uh, os conversores, tá? Conversores AD e DA, eles são necessários porque fundamentalmente, né, fora dessa área aqui onde o computador está atuando na planta aqui, né, que isso aqui é um exemplo simplificado aqui de uma planta com controlador digital, o sinal aqui que sai aqui do DA, que atua na planta, né, o sinal da variável de controle, o sinal que o sensor processa são sinais contínuos, né. Na grande maioria dos casos são sinais contínuos, por exemplo, temperatura, posição, velocidade, né, sinais analógicos e contínuos. Então, existe a necessidade de a gente tratar esse sinal aqui, né, condicionar esse sinal através de conversores AD e DA para que o teu controlador, né, o teu microcontrolador, teu computador aqui com processador digital possa estar efetuando a ação de controle dele, né. Falando especificamente dos conversores AD e DA, tá? A conversão DA, né, digital para analógico, ela é em geral mais simples e realizada quase instantaneamente, tá? Em comparação com a conversão AD, porque a conversão AD ela é feita em dois passos, então ela não é instantânea, tá? O conversor AD ele é composto por um bloco amostrador e um segurador, tá? É esse cara aqui, o amostrador ali, que causa diferença no tratamento matemático entre os sistemas contínuos e os discretizados que a gente vai estudar agora, tá? Então, basicamente, tá, essas são três características de um conversor AD que a gente tem que prestar atenção, que é a quantização, taxa de amostragem e a linearidade, tá? A quantização tem a ver com a divisão ali da escala de tensão analógica em valores digitais, tá? Isso depende do número de bits de saída que o teu conversor AD tem. Então, no exemplo, se a gente tiver uma escala de 0 a 8 volts, tá? Um sinal analógico contínuo que pode variar de 0 a 8 volts,
E o teu conversor AD, ele é um conversor com 4 bits para conversão para digital, né? Para o sinal digital. Então, a conversão ela vai se dar em degraus, tá? Tu vai pegar e vai fazer 2 na 4, né? Tu vai pegar 2 na n, como o n aqui é 4 bits, tu faz 2 na 4, tu vai ter 16 e vai dividir a tua escala de tensão analógica por esse número, né? 16. Então tu vai ter 0,5 volts, né? A cada vez que esse sinal analógico variar 0,5 volts, eu vou ter uma variação na saída do meu conversor AD, né? Então isso aqui que é a ideia de quantização, tá? Aí a gente diz que a resolução nesse exemplo seria de 0,5 volts. Se usarmos um conversor AD de 8 bits agora, né, o dobro de bits, 2 na 8 é 256 degraus, tá? Para fazer um voltímetro ler uma tensão analógica de 0 a 10 volts, por exemplo, tá? A resolução será então 10 por 256 e os degraus aqui eles terão 0,04 volts de altura, né? Seria uma resolução já bem melhor, né? Pela quantidade maior de bits. A taxa de amostragem, tá? Como eu vou amostrar o meu sinal analógico contínuo, né? A taxa de amostragem que eu vou ter no meu conversor AD, tá? Que ele vai precisar suportar, depende da frequência máxima do sinal amostrado, tá? Por que eu digo frequência máxima, tá? Porque se eu tiver uma senoide aqui, a única frequência que compõe esse sinal é a própria senoide. Então a gente sabe que a frequência máxima é a frequência nominal, né, desse sinal aqui, né, da componente harmônica. Mas quando a gente tem uma onda quadrada, por exemplo, né, a máxima frequência que compõe esse sinal, ela vai ser uma frequência, sei lá, da ordem de 10, 20 vezes a ordem da fundamental aqui, né, que compõe essa onda. Então eu tenho que pensar, né, para que eu consiga depois reconstruir um determinado sinal ali, eu tenho que amostrar ele a uma taxa segundo a regra de Nyquist, né, no mínimo 2 vezes a frequência máxima do sinal. Então, para mim reconstruir, por exemplo, essa onda quadrada com uma boa precisão, eu preciso, sei lá, de umas 10, 15 harmônicas, eu preciso considerar, né. Então, considerar a taxa de amostragem sempre olhando para as harmônicas de maior ordem, né, que compõem o sinal. A questão da linearidade, tá? Então, às vezes a gente acha que a curva de conversão ela é uma reta, né? Que seria o ideal, né? Eu tenho um valor analógico e eu vou ter um determinado valor digital, de acordo com essa função linear aqui, né? Mas nem sempre é o que ocorre, tá? A curva de conversão da grandeza analógica para a forma digital deve ser linear para um bom conversor, tá? Isso significa que não existiriam, né, se fosse linear, desvios na correspondência entre o valor analógico e a saída digital ao longo da escala de valores que o conversor deve trabalhar. No entanto, na prática podem ocorrer pequenos desvios. Então isso daqui, ó, essas curvas de fora aqui, ela seria uma não linearidade, tá? Onde seria indesejado, tá? O ideal seria trabalhar um conversor com a faixa de operação mais linear possível, tá? Dentro da faixa de valor analógico que tu vai estar trabalhando no teu sistema, né? Aqui tem os passos da conversão AD, tá? É um slide simplificado aqui, mas eu tenho aqui, por exemplo, um sinal contínuo, tá? Ele está variando ali de forma contínua, um sinal analógico também, né? Pode ser considerado. E eu vou estar amostrando esse sinal aqui, né? Com uma chave, então cada vez que a chave bate eu tenho esses pontos aqui, né? Aqui, aqui, cada vez que a chave bate um degrau sobe aqui. E quem faz a leitura, né, dessa amostra analógica aqui, nesse instante aqui, é a chave. E ela vai passar esse valor aqui para esse bloco que a gente chama de hold de ordem zero, tá? Que é bastante utilizado nos conversores AD. O papel desse cara aqui, tá? É manter o nível que a chave entregou para ele, tá? No instante da amostragem aqui, manter esse valor constante ali pelo valor de tempo correspondente ao período de amostragem, tá? Então cada vez o valor vai mudando aqui, o valor analógico, cada vez que a chave bate. E esse cara aqui, ele mantém essas retas aqui, né? Tem todos os mesmos comprimentos aqui, que é o período de amostragem. Então, basicamente essa que é a operação de um conversor AD, tá? Porque manter esse nível aqui é necessário, tá? Porque o conversor AD ele não consegue fazer a conversão instantaneamente. Eu preciso manter um determinado tempo aqui o valor para que o conversor consiga processar, né, o valor dessa informação aqui analógica e consiga na saída produzir um sinal digital correspondente, tá? Então por isso que eu falei antes que a conversão AD ela é mais demorada que em geral, né, que a conversão digital analógica, porque tu precisa segurar um determinado instante de tempo aqui o valor até que o valor digital na saída seja efetivamente processado, né?
Ah, uma coisa importante, tá? Por que que a gente, que eu falei no começo lá que o tratamento matemático com sistemas digitais ele é diferente do contínuo, tá? Justamente porque existe a conversão AD, tá? E se ela ocorresse instantaneamente, e o período de amostragem tendesse a zero, então tu tenderia aqui a ter o sinal contínuo novamente, né? Então, não haveria necessidade de fazer uma distinção no tratamento matemático, né, dos sinais discretos e dos analógicos, né, podendo se utilizar também a transformada de Laplace. Então, é justamente por causa desse cara aqui, né, que a gente vai ter que fazer um novo tratamento matemático, né, que vai ser com a transformada Z, no caso, né. Então, na próxima aula eu vou estar começando ali, iniciando o trabalho do tratamento matemático, tá, do amostrador e do Holt de ordem zero que a gente viu antes ali. Então é isso aí, até a próxima.